Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é David Cabral e eu serei de vocês o professor de língua portuguesa. Trabalharemos juntos língua portuguesa tanto com os oitavos quanto com os nonos anos. Detalhe, pessoal, olhem bem dentro dos meus olhos azuis e escutem tudo que eu tenho para dizer. Esse nosso projeto, Aula em Casa, ele vai servir justamente para nos auxiliar diante das nossas dificuldades, principalmente em língua portuguesa, quanto à questão interpretativa. E detalhe, eu quero ver vocês interpretando o texto aí e tendo conhecimentos também gramaticais e, principalmente, eu quero ver vocês tendo uma língua portuguesa bem diferenciada. E hoje eu separei para vocês um conteúdo muito importante, que é justamente aquilo que nós falamos durante o nosso dia a dia. Talvez vocês, nas conversas aí em casa, nas conversas com os colegas, falam tanto essas coisas e nem percebem. Professor, o senhor está falando do quê? Preste atenção e se liga aí nos meus olhos azuis. Nós estamos falando das figuras de linguagem. E quando nós falamos de figuras de linguagem, o que é que nós lembramos logo? Preste atenção aqui comigo. Quem nunca disse isso na sua casa? Eu estou morrendo de fome. Eita, mamãe e papai faz das tripas coração para me dar aquela situação que eu estou precisando. Falam ou não falam? Eu sentei no braço da cadeira. Olha, são termos que nós utilizamos durante o nosso dia a dia. Falamos e por muitas das vezes nem percebemos a inserção do conteúdo da língua portuguesa na nossa oralidade. Primeiro ponto, eu quero que vocês percebam o seguinte: a linguagem, ela pode vir de duas maneiras. Ela pode vir através de uma linguagem formal, que seria justamente a linguagem padrão, a linguagem culta, não é? Que é essa que segue todas as regras estabelecidas pela gramática normativa, com todas as regras de concordância, regência, colocações pronominais. E eu vou ter justamente a linguagem informal. A linguagem informal é aquela também chamada de linguagem coloquial, que é essa linguagem que nós utilizamos durante o nosso dia a dia. E é nesse nosso dia a dia que nós utilizamos também as figuras de linguagem. Preste atenção todo mundo. O que é que eu quero que vocês percebam? Que essas figuras de linguagem, elas são utilizadas justamente para expressar particularidades estilísticas de diversos autores. Todo mundo, eu tenho certeza, que já leu um livro e cada autor tem a sua particularidade. Detalhe, nós podemos ter dois sentidos. Nós podemos ter justamente o sentido figurado, que é o sentido conotativo, e nós podemos ter o sentido quê? Denotativo, que seria o sentido real das circunstâncias. Sentido conotativo, figurado. Eu digo, por exemplo, aquela garota é um doce. Epa, ela é doce? Percebem que a palavra doce foi utilizada justamente no sentido de dizer que é uma pessoa boa, é uma menina meiga. Percebe o sentido da palavra doce? Agora, se eu disser assim, aquela garota é bonita. Percebe que bonito eu já usei o sentido real, eu já usei o sentido denotativo, então não confunda. Conotação, sentido figurado. Denotação, o sentido real das circunstâncias. E eu trouxe aqui, olha, a primeira figura de linguagem para nós estudarmos, que é a chamada metáfora. Pessoal, todas essas figuras de linguagem, além de serem importantes, elas caem nas nossas avaliações. Então, prestem bastante atenção. A metáfora é um tipo de comparação implícita. Duas ideias: aquilo que está implícito e aquilo que está explícito. Implícito é aquilo que está por trás e eu percebo justamente através de uma boa leitura. E aquilo que está explícito é aquilo que eu consigo ver, que eu consigo perceber a olho nu. Não é assim? Então eu lendo ali, eu já estou vendo. E o explícito eu tenho que parar para pensar, para refletir, para observar, para ver aquilo que está por trás, aquilo que está nas entrelinhas. E a metáfora vai ser justamente uma comparação subentendida, vai ser justamente uma comparação implícita. A gente percebe justamente aqui nesse exemplo, ó. Não sei que nuvem trago neste peito. Ei, filho, peraí, eu posso trazer uma nuvem no meu peito? Percebe?
Eu acho que vocês já ouviram muito essas frases por aí. Quando o povo chega e diz assim, mas rapaz, fulano, aquilo é um cachorro. Olha, cachorro, olha a característica que foi dada. Esse cachorro foi em que sentido? Eita, aquela pessoa é uma pessoa desleixada, aquela pessoa é uma pessoa sem responsabilidade, percebe? São frases comuns que nós usamos e que nós escutamos durante o nosso dia a dia, mas que o sentido é utilizado justamente com uma outra visão e num outro sentido. E aqui, ó, que tudo quanto vejo me entristece. Então a gente percebe justamente uma comparação o quê? Implícita. Até aqui alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Então vamos dar continuidade. Temos aqui agora, meus queridos, olha a comparação. Professor, qual é a diferença da metáfora para a comparação? É que a comparação nós vamos ter um conectivo. E quais seriam os conectivos? Eu posso ter, por exemplo, o conectivo como. Tem uma música por aí de Ivete Sangalo que ela canta o seguinte, olha, como se eu fosse flor, como se eu fosse flor, você me cheira, como se eu fosse flor. Esse como automaticamente está expressando o quê? Uma comparação. Conectivo como. Então nós temos aqui, ó, a chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Perceberam aí a questão do conectivo? Olha aqui o conectivo como, fazendo justamente o quê? A comparação. E a prosopopeia, professor? A prosopopeia, pessoal, nada mais é do que você atribuir características humanas a outros seres. E a gente tem aqui no exemplo algo muito interessante. Observem aqui todo mundo, ó. A cidade maliciosa, de olhos de ressaca, que das Índias guardou a vontade de andar nua. Você já imaginou uma cidade com olhos? Percebe aí a questão da prosopopeia, a questão do animismo diante justamente da cidade. E olha o exemplo aqui de baixo. Com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. Alguém já viu aí a lua agitada, a lua tranquila? Perceberam aí as características humanas? E detalhe, ó, eu tenho ainda aqui uma personificação prática, que vai ser justamente a personificação da mesa. Compreendam porque aqui houve a personificação da mesa. Observem aqui, ó, dentro dessa situação. Aqui nós temos um texto que representa justamente um texto misto. Professor, por que ele é misto? Porque eu tenho tanto a linguagem verbal quanto até mesmo a linguagem não verbal. Nós temos a figura e nós temos também o quê? A palavra. Primeiro detalhe que eu quero que vocês percebam. Tudo isso que está aqui eu preciso observar atentamente, justamente por quê? Porque eu vou ter que observar tudo aquilo que está implícito, ou seja, por trás das entrelinhas, e também explícito, aquilo que eu consigo ver aqui a olho nu. O que é que eu percebo? O professor dizendo, parabéns, você tirou A. Oxente, A é a nota máxima em algumas redes de ensino. E o garoto insatisfeito recebe a prova do professor logo abaixo e o professor dizendo, e você tirou E. E a gente percebe que a mesa fez o quê? Correu. Percebe que eu atribuí a característica à mesa, pois ela saiu correndo com a nota A. Subentende-se que o aluno, antes de fazer a prova, fez algo que eu tenho certeza que vocês não fazem. Ó, anotou todas as respostas ali na banca e o professor, ó, sabido, percebeu. Então ele percebeu e fez o quê? Atribuiu nota A à banca e nota E ao aluno. Detalhe, viu? A banca saiu correndo para mostrar ao pai mesa e a mãe mesa justamente o quê, meus queridos? A nota A que havia tirado. Então, olha, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar continuidade na nossa próxima aula com as figuras de linguagem, fazermos algumas questões. Fiquem com Deus, cheiro no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Deus abençoe.